partir de agora, Momento da Palavra. Momento da Palavra. Prepare. Olá, povo de Deus, povo lindo, povo querido, povo abençoado. Que bom poder estar aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus. Queridos, no dia de hoje eu quero trazer uma palavra aqui. Eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra de despertamento, uma palavra de alinhamento para mim, para você, para o povo de Deus. A palavra de Deus vai dizer no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2: Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu tenho certeza, querido, que talvez no dia de hoje essa palavra não seja uma palavra que nós gostaríamos de ouvir, mas com certeza é uma palavra que todos nós precisamos ouvir. Porque o que nós estamos vendo hoje, irmãos, é que a igreja ela está passando por uma deficiência muito grande no seu caráter. O que nós estamos vendo hoje é que o homem, muitos que estão dentro da igreja, estão se afastando dos propósitos de Deus. Nós estamos vendo nos dias de hoje uma geração profana, uma geração promíscua, uma geração que está presa, está com a mente cauterizada no pecado, querido. E o que nós estamos vendo é isso dentro das igrejas. A palavra de Deus ela vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Querido, eu aprendo que santidade é um mecanismo, é o meio a qual nós nos achegamos a Deus, nos aproximamos de Deus. A palavra de Deus ela vai dizer no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É o que a palavra de Deus está dizendo. Porque está escrito: sede santos como eu sou santo. Então, querido, nós temos que confessar o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo da nossa vida. E ao confessarmos e ao aceitarmos o Senhor Jesus na nossa vida, nós temos que começar a viver uma vida de santificação. A palavra de Deus, ela vai dizer, querido, no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 13, a Bíblia diz assim, olha, até que todos cheguemos à unidade da fé e de pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, nós temos que buscar a estatura de um varão perfeito, nós temos que buscar santidade. Aprenda uma coisa, querido, eu não me santifico para eu ser salvo. Porque se eu falasse, eu estou me santificando para eu ser salvo, eu estaria anulando uma palavra que está escrita lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que é a graça. Porque a Bíblia vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, querido, eu não me santifico para ser salvo, mas eu aprendo que por eu ser salvo, eu me santifico. Eu aprendo, meu irmão, que é o interesse em Deus, que eu viva com Ele uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida nos caminhos dEle. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Querido,
Pensai nas coisas lá do alto. Quando você pega Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando, ele está nos alertando para que nós possamos experimentar uma boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Porque a Bíblia, irmãos, ela diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4, portanto, qualquer que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Então eu aprendo que não tem como você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Porque a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, ou você vai agradar um e aborrecer o outro. Meu irmão, as coisas de Deus, elas são retas, elas são absolutas. Não existe meio termo com as coisas de Deus. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do diabo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo. É isso que é a palavra de Deus. Ou eu caminho pelos valores do céu, ou eu caminho pelos valores da terra. Irmão, você sabe a diferença entre pecado e iniquidade? Querido, a palavra pecado, ela significa transgredir a lei. Então, irmão, etimologicamente falando, a palavra pecado, ela vem de uma expressão errar o alvo. Então, eu aprendo que nessa questão de errar o alvo, é por isso, irmãos, que tem muitas pessoas que, às vezes, quem peca, não peca porque quer, eu vou acertar o alvo, eu vou pecar. Não. Ele acaba caindo, ele acaba errando, porque todos nós estamos sujeitos a pecar. Todos nós estamos sujeitos a cair, meu irmão. Agora, a palavra iniquidade, irmão, eu aprendo que ela é a evolução do pecado. Ela é a prática do pecado sem o arrependimento. São pessoas que estão pecando, mas não se arrependem. E sabe, irmão, quem está na iniquidade está com a mente cauterizada pelo pecado. Quem está no pecado, irmãos, essa pessoa que vive na iniquidade, ela é capaz de trocar o certo pelo errado. Essa pessoa que vive na iniquidade, ela chama o errado de certo. Querido, essa pessoa, que vive na iniquidade, pior, muitas das vezes ela é capaz de usar a própria Bíblia para defender o que é a vontade dele, da carne dele. E o mais incrível, irmão, é que o que nós estamos vendo é isso dentro das igrejas. Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão pecando. Pessoas que estão dentro da igreja estão vivendo uma vida de iniquidade. Querido, quando você pega as redes sociais, nós vamos ver quantos escândalos estão acontecendo, quantos escândalos aparecendo. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7, ai do mundo por causa dos escândalos, é mister que venham os escândalos, mas ai daquele porque vem o escândalo. Eu aprendo, meu irmão, que o que vai lançar uma geração no inferno não são os seus pecados. Mas o que vai lançar uma geração no inferno são as práticas dele, a prática do pecado. Porque, como eu disse, irmão, pecar todos nós pecamos, conscientemente ou inconscientemente. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, nós sabemos que nós temos que todos os dias mortificar a nossa carne. A própria palavra de Deus, ela vai nos ensinar no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso
querer, é o que a palavra de Deus está dizendo. Então, meu irmão, você que me ouve, nós temos que entender que essa carne é fraca. Quando a palavra de Deus ela vai dizer no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 14, versículo 38, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, por mais que tem muitas pessoas que digam que alcançaram o estágio de espiritualidade, nós temos que entender que a nossa natureza ela continua sendo fraca. O apóstolo Paulo, que era um exemplo para nós na fé, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, versículo 15, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Então nós temos que vigiar, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que entender que por causa dessa luta entre a carne, entre o espírito, irmão, nós temos que aprender, a Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, que nós temos que fugir da aparência do mal. Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Sabe? Quantos escândalos, quantas pessoas que eu ouvi, querido, entristeceu o meu coração. Ao evangelizar uma pessoa, ela fala, eu para a igreja? Meu irmão é crente, olha o que ele está fazendo. Talvez você já ouviu, meu pai é crente, olha as atitudes que ele faz. Nós temos que aprender que além do diabo, que é o nosso adversário, o nosso maior inimigo, irmãos, somos nós mesmos, é a natureza pecaminosa. Nós temos que entender isso, porque essa natureza, ela tenta todo dia, querido, nos afastar de Deus. Por isso que a Bíblia, ela diz, a carne milita contra o espírito. Por isso, querido, que nós temos que entender aquilo que a palavra de Deus, ela fala no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 e 36. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por que tem pessoas que estão dentro da igreja, aí vivem uma vida toda errada? Aí sabe o que está acontecendo hoje? Coloca a culpa no diabo. Eu menti porque o diabo fez eu mentir. Eu roubei porque o diabo me fez roubar. Eu falei mal de fulano porque o diabo me fez falar mal de fulano. Eu traí a minha esposa, eu traí o meu marido porque o diabo fez eu trair. É fácil colocar, né, a culpa no diabo. Mas sabe por que é mais fácil colocar a culpa no demônio, no diabo? Porque o diabo se expulsa, caráter se trata. O que nós estamos vendo hoje é muitas pessoas dentro da igreja que falam meia dúzia de língua estranha na igreja, mas quando está fora da igreja fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal de todo mundo. O que nós estamos vendo hoje é que tem pessoas que caem na igreja, choram na igreja, pulam na igreja, tomam santa ceia, mas não consegue perdoar o seu irmão, não tem bom testemunho com vizinhos. Aí tem gente que ainda fala assim, pastor, mas eu não estou nem aí para o vizinho, não estou nem aí para ninguém. Querido, quando você pega a palavra de Deus no livro de 2 Reis, no capítulo 4, você vai ver lá que a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher, ela faz questão de chamar o marido e diz assim, olha, vejo que esse que passa por aqui todos os dias é um santo homem de Deus.
E por quê, irmãos? Como que essa mulher viu que aquele homem que estava passando por ali era um santo homem de Deus? Será que é porque ele carregava uma Bíblia debaixo do braço? Dava de terno, gravata, paletó? Não, querido. Por causa das atitudes, por causa do caráter daquele homem. A palavra de Deus, ela vai dizer em Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão os dois juntos se não tiverem de comum acordo? O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, sede, pois, meus imitadores. Então quer dizer que se eu estiver pecando, você vai me imitar? Você vai andar junto comigo, querido? Não. Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo ele diz assim, vós sois a vossa carta escrita nos vossos corações, conhecida e lida, por todos os homens. Ou seja, nós somos uma carta lida, nós temos que ser uma carta lida por todos os homens. E a minha pergunta é, que tipo de carta nós estamos sendo para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos, para a nossa família? Nós precisamos entender, irmãos, porque, como já dissemos, a Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. Saia do pecado, que nós venhamos fugir do pecado. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Sabe, querido? Deus, Ele não quer ouvir desculpas. Ah, Deus, porque eu errei? Não, querido. Ah, não, Deus, eu estou fazendo... Não. Deus não quer ouvir desculpas, Deus quer ouvir confissão. E eu aprendo, irmãos, que um dos alertas de Deus para nós, a palavra de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo, Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos fazer um autoexame. Que tipo de cristãos, de crentes, de servos de Deus nós estamos sendo? Meu irmão. Um alerta de Deus para nós. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para entrar no céu, tem que ser santo. E olha, eu sei que você sabe, tudo isso que eu estou te falando você sabe. Eu só estou te lembrando aquilo que você já sabe. A palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia vai dizer que cada um de nós prestará conta de nós mesmos a Deus. Sabe, meu irmão, eu quero terminar aqui essa palavra dizendo para você, o pior para Deus não é você cair, meu irmão. O pior para Deus não é você pecar. O pior para Deus é você pecar e não se arrepender. É você cair e não se levantar. O pior para Deus é você colocar uma capa de santarrão, achar que por trás dessa capa de religiosidade você está vivendo uma vida de santidade. Não, você está vivendo uma vida de pecado. O pior para Deus é você não sentir mais vergonha de estar pecando. Querido, grave isso que eu vou te falar. Em nome de Jesus, a porta continua sendo estreita. Aleluia. Queridos, eu tenho certeza que você já ouviu, já leu e você sabe. Mas eu vou te lembrar mais uma vez, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. A Bíblia diz assim, entrai pela porta estreita, largue a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição,
e são muitos que entram por ela. É a Bíblia falando. E a Bíblia vai dizer, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Eu quero dizer para você, nós precisamos aprender o que é o verdadeiro Evangelho. Porque, querido, Evangelho não é isso que estão pregando por aí. Algumas igrejas estão pregando por aí, não. Pode tudo. Você com certeza você já ouviu muitas pessoas falando, e eu vou repetir. A Bíblia diz, vinde como estáis, vinde a mim, todos vós cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde como estáis. Mas a Bíblia não diz permanece como estáis. Pessoas, quantos que têm um título de pastor, missionário, evangelista, diácono, presbítero, missionário, estão em cima dos altares das igrejas, estão pecando, estão errando, dando mau testemunho. E pior, quantas pessoas que estão lá fora. E como eu disse, querido, tem uns que, irmão, não olha para mim não, olha para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Desculpa a expressão, isso é desculpa de pessoa que quer viver no erro, no pecado, na sem-vergonhice. Como eu disse, o apóstolo Paulo diz, sede, pois, meus imitadores. Então, querido, para você me imitar, você tem que tomar conta da minha vida, você tem que ver como é que eu estou vivendo a minha vida dentro da igreja, com Cristo, com Deus, se eu estou dando bom testemunho, se eu não estou. Então esse é o alerta para Deus, para nossas vidas. Jesus está voltando. A palavra de Deus vai dizer, aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer, farei coluna do meu templo. Aquele que vencer, terá o nome escrito no livro da vida. Então, querido, que no dia chamado hoje, nós possamos entender que Deus requer de nós santidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa refletir, fazer como Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos fazer um autoexame da nossa vida, daquilo que eu tenho falado, daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho feito. Amém? Mais uma vez, querido, fique com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. E eu espero que você, que está vendo esse vídeo, que você possa compartilhar com outras pessoas, que você possa, em nome de Jesus, através da sua vida, que almas sejam ganhos para o reino. Amém? Fique com Deus. Até a próxima. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.